Fala galera, beleza? Hoje vamos contar a história de quatro amigos rebeldes que tentam salvar o mundo. Então, sejam bem-vindos ao Resumindo Flix. Bora lá? Tudo começa após 2 anos de prisão. Olga e Edin estão planejando fugir da prisão. No dia do julgamento, Edin tenta convencer o chanceler com a história de como foram parar na prisão. Porém, ele tenta ganhar tempo até o terceiro membro do conselho chegar. Ele conta como entrou para o grupo de arpistas, um grupo de espiões que tenta combater a tirania e defender pessoas inocentes sem pedir nada em troca. Então, ele conta que sua esposa sempre o apoiou, mesmo sabendo dos riscos. Ele sabia como e onde estavam os mercenários. Depois de um longo dia, sempre voltava para casa junto da sua família. A parte difícil de ser um arpista é que era garantido ter inimigos e que esses inimigos viriam atrás de vingança. Então, os Magos Vermelhos mataram sua esposa por ter entregue um dos seus membros à justiça. Os dias se passaram e cresceu a insegurança de como cuidaria da sua filha tão pequena e sem uma mãe. Por várias vezes, ele interrompe sua defesa para perguntar de Jonathan, um dos membros do conselho, pois ele fazia parte do seu plano. Os conselheiros nervosos disseram que seriam capazes de resolver a sentença sem a presença de Jonathan. Ele, sem saber mais o que fazer, voltou parte da história contada para ganhar tempo, deixando mais uma vez o conselho inquieto. Depois de dias difíceis, como ele conta, foi nessa hora que Olga entra em cena. E apesar do seu jeito marrento, ela tinha um coração enorme. Então, Olga teve pena do bebê e os levou para morar junto com ela. Olga então cuidava com carinho da bebê e eles se tornaram uma família em pouco tempo. Mas, de maneira nenhuma, isso dava o direito de Edin tocar em suas batatas. O dinheiro escasso levou-os a iniciar um negócio questionável, mas a única barreira entre eles e uma vida melhor era uma simples vidraça. Olga presenteou Kira com um colar que a tornava invisível, permitindo que ela aprendesse os negócios da família com o pai e Olga. 2 novos membros, o feiticeiro Simon e o trapaceiro Ford, foram recrutados durante essa jornada. Eles formaram uma equipe comprometida em manter padrões éticos, evitando prejudicar inocentes e roubando apenas daqueles que não sofreriam danos. No entanto, tudo mudou ao conhecerem Sofina, uma maga que buscava ajuda para roubar a fortaleza de um arpista, contendo riquezas tiradas de malfeitores. Apesar da recusa inicial de Edin, Ford revelou a existência de uma tábua da ressurreição no tesouro, capaz de trazer de volta uma pessoa morta pela lâmina de um mago vermelho. Movido pela esperança de ressuscitar sua esposa, Edin aceitou a missão, mesmo achando a empreitada moralmente questionável. Ao amanhecer, Kira tenta convencer seu pai a não participar do último trabalho, alegando que tem tudo o que precisam. No entanto, Edin insiste, omitindo a existência da tábua da ressurreição para não decepcionar sua filha. A missão dá errado quando, ao encontrarem a tábua, uma armadilha é acionada, atraindo os arpistas. Sofina paralisa os soldados, confrontando o lema da equipe de não causar danos. Em meio ao desespero, ao tentar reverter o feitiço, Olga é engolida pelo poder de Sofina. Edin, ao ser capturado, entrega a tábua a Ford, pedindo para proteger Kira. No julgamento, ele pede uma pena de pelo menos 20 anos de prisão, considerando seu pior crime privar a sua filha da sua presença. Ao se voltar para Olga, ela permanece em silêncio, como de costume. Surpreendentemente, Jonathan entra na sala antes do veredito, permitindo que Edin e Olga continue seu plano de fuga. Eles escapam da sala, pulando pela janela. O conselheiro aprova o perdão, mas eles já estão em queda livre. Jonathan voa e pousa, liberando-os da queda. Ao voltarem para casa, descobre que Ford levou Kira, tornando-se o Lorde de Never Nunca. Enquanto planejam encontrá-los, Edin percebe que Ford alcançou uma posição de poder. Na casa de Ford, encontram-se com Kira, cuja relação com Ed parece meio abalada. Ele pede desculpas, mas ela ainda questiona sua culpa. Antes de Ed se explicar, Ford aparece para dar as boas-vindas. Após uma xícara de chá, Ed pergunta a Ford como ele se tornou Lorde. Ford explica que, ao cuidar de Kira com os tesouros roubados, aspirou a se tornar uma pessoa melhor. Quando o Lorde anterior adoeceu, Ford assumiu o cargo. Ele atribuiu seu sucesso à ajuda da maga Sofina, que entra na sala. Edin e Ford reconhecem que, sem ela, não teriam sido capturados. Edin solicita
solicita a entrega da tábua para que possam partir com Kira. Ela, desapontada, acredita que retornaram apenas por causa da riqueza. Kira acusa Ed de voltar apenas pela fortuna, mas ele explica que a tábua é um artefato da ressurreição. Ed pergunta a Ford o que ele disse a Kira, e Ford acusa Ed de mentir junto com Olga, mostrando um cartaz de procurados por terem fugido da prisão. Kira fica furiosa pela mentira e Ed e Olga tentam explicar a razão pela qual escaparam. No entanto, Kira parece chateada, mencionando que seu pai pediu para confiar nele antes que partissem. Ela sai deixando Ed e Olga sem saber o que fazer. Ed percebe que Ford envenenou a mente de sua filha com mentiras sobre ele. Olga pede para que entregue a tábua, mas Ford se recusa a entregá-la, afirmando que nem ela nem Kira ficarão com eles. Ed e Olga, enfurecidos, tentam atacar Ford, mas Sofina os prende no chão com sua magia. Ford elogia o poder de Sofina, revelando que eles caíram em sua armadilha quando foram presos. Ele confessa que pretendia que Simon e Ed fossem presos, não Olga, mas o jovem mago conseguiu escapar. Indignados, Ed e Olga descobrem que Ford os atraiu por Sofina. Ford, sarcástico, adverte para nunca confiar em um vigarista. Ele os envia para a prisão em troca de uma recompensa. No caminho para a prisão, Olga começa a elaborar um plano para sobreviver. Ao distrair um guarda com perguntas sobre o seu machado, ela consegue desviar a atenção dele. Subitamente, ataca, derrubando o guarda e outros 3 soldados. Enquanto isso, Ed finalmente se liberta e protege Olga antes que ela seja atingida. No castelo, Kira, segurando o presente de seu pai, expressa tristeza. Ford entra e tenta confortá-la, afirmando que sabia que o pai voltaria, mas queria que fosse diferente. Ford tenta convencê-la de que Ed mentiu e desistiu de contar a verdade sobre a tábua da ressurreição, alegando que após a morte da mãe de Kira, ele ficou perdido. Kira decide falar com seu pai, mas Ford mente novamente, dizendo que ele entregou a tábua por riqueza e partiu. Fora da prisão e vivos, Ed e Olga planejam invadir o castelo para salvar Kira, mas para isso precisaria de uma equipe e muito dinheiro. Então, eles planejam saquear algum dos amigos de Ford que virão para o torneio. Eles partem em busca de Simon, o jovem mago. Porém, Simon não se encontra em sua melhor versão, porque ele tem usado seus poderes para fazer mágica de pau, onde é humilhado pela plateia. Porém, em uma de suas mágicas, ao reconhecer seu velho amigo, sua magia acaba revelando que ele está roubando as joias das pessoas. Tudo virou uma confusão, mas ele consegue escapar. Continuando a sua busca para mais um integrante da Ed e Olga encontram uma jovem aparentemente presa a uma árvore, presumindo ser a druidez. No entanto, ela surpreende ao se transformar de um cavalo para um gigantesco urso coruja, salvando as pessoas ao redor. Em seguida, ela retorna à sua forma normal. Ao chegarem à Floresta Encantada, a druideza expressa interesse em derrotar Ford, mas demonstra desconfiança em relação aos humanos devido à sua natureza egoísta. Simon lembra que ele é meio humano, mas ela enfatiza seu lado negativo como feiticeiro, duvidando da eficácia do plano para derrotar Ford devido à falta de confiança nos poderes de Simon. Ed se sente sem utilidade diante da situação, mas a druideza, apesar de desapontada com tentativas anteriores, mantém a esperança de deter Ford para salvar seu povo na Floresta Encantada e aceita a proposta. No castelo, Sofina tem uma conversa com uma sombra sinistra que a pede para revelar sua verdadeira forma. Ao tirar o capuz, revela-se como uma maga vermelha. Ford entra sem permissão, pedindo que ela coloque o capuz novamente, pois os magos vermelhos não são bem-vindos no castelo. Sofina, irritada, se levanta e deixa a sala. Pouco depois, Ford retorna com seus amigos que investiram no torneio de jogos. Ele os conduz até o hall, protegido pelo selo arcano de Mordenkainen. Enquanto zombam das pessoas e planejam lucrar com os jogos, uma pequena mosca entra na sala. Sofina interrompe a reunião ao detectar uma presença selvagem entre eles. Ao lançar um feitiço sobre a mosca, esta escapa e se transforma em um pequeno rato durante sua fuga. O rato ágil escapa dos guardas do castelo. O rato se transforma em um pássaro, esquiva-se das lanças e, ao pousar, se converte em um gato. Em seguida, assume sua verdadeira forma de druideza e tenta sair despercebida. No entanto, Sofina a identifica entre os animais na rua. A druideza se transforma em um cervo, consegue escapar em direção à floresta antes que o portão se feche. Durante a noite, a druideza
druideza compartilha todas as informações sobre o castelo, incluindo a revelação de que Sofina é uma maga vermelha e o cofre está protegido pelo selo de Mordenkainen. Simon comenta que apenas um mago poderoso ou o elmo da disjunção podem desfazer essa magia, mas o elmo está perdido acesso. Edin sugere procurar o elmo, animado com a possibilidade, enquanto Simon se desvaloriza, mencionando que mesmo encontrando o objeto, pode não funcionar sem se sintonizar com ele. Olga então afirma que sabe onde está o elmo e todos partem em busca dele. No meio do caminho, eles encontram a aldeia de Marlin, o antigo amor de Olga. No entanto, descobrem que ele se casou novamente, causando um clima tenso quando a esposa de Marlin aparece. Retomando a estrada à noite, deparam-se com um campo de batalha em um terreno considerado sagrado, mas não suficiente para evitar desenterrar alguns corpos. Simon usa uma moeda eclesiástica para reviver um dos mortos e obter respostas sobre o paradeiro do elmo perdido. Simon leva um pequeno susto quando o morto se levanta. Edin começa a fazer perguntas, mas em vez de direcioná-las ao morto, ele acaba desperdiçando o tempo tirando dúvidas com seus amigos. O tempo acaba se esgotando e eles passam de corpo em corpo. O morto finalmente conta sobre o elmo, revelando que durante a guerra, um soldado fugiu com o elmo quando enfrentava o temível dragão Virgon. Infelizmente, essa foi a última lembrança do morto. Finalmente, eles obtêm a resposta necessária, indicando que um taiano paladino chamado Zen está em posse do elmo. Ed, inicialmente descrente devido à reputação dos taianos como assassinos, fica furioso ao saber de Olga que nem todos são maus. A ideia de procurar um taiano desperta em Edin um sentimento de traição em relação à sua esposa Ilha, mas eles decidem seguir em frente. Na aldeia, um peixe é capturado por ter engolido uma criança. Zen aparece e com grande gentileza consegue resgatar a criança da boca do peixe. Ao presenciar a cena, Edin ainda não está totalmente convencido com a bondade de Zen. Ao contar a Zenk sobre os planos de derrotar Ford e Sofina, Zenk os leva a um santuário arpista. Lá, ele explica que, se Ford for realmente aliado de Sofina, um dos magos vermelhos, Zen havia planejado um golpe secreto para consumir as almas dos presentes, escravizando-as. Com a ajuda dos magos vermelhos, Zen criou um exército de mortos-vivos, permitindo conquistar toda a nação. Eles pedem que entreguem o elmo para derrotar Ford, com a condição de compartilhar o saco do roubo com os habitantes mais pobres. Edin é incitado a jurar sobre o livro dos arpistas. Relutante, mas com grande esforço ele o faz. Agora precisam explorar as entranhas do subterrâneo, indo em direção à entrada das Montanhas da Espada, na floresta Jardim Cova, para descerem as ruínas de Dublon. Zen questiona Ed sobre por que ele renunciou aos arpistas. Edin responde que foi porque os taianos mataram a sua esposa. Zen argumenta que os taianos não são maus e conta a história do início de tudo, quando os Atens tomaram o controle usando um feitiço, transformavam homens honestos em monstros. Isso levou pais a atacarem seus próprios filhos. Zen, que quando criança, quase foi capturado na nuvem vermelha, mas escapou, ficando marcado para sempre pelo feitiço de Atens. Durante a discussão sobre o plano a ser seguido, eles são vigiados. Ao chegarem ao destino, Zenk pede que sigam até o orifício, deixando Ed perplexo com a escolha de palavras de Zenk. Dentro do buraco, encontram diversas criaturas estranhas e espetaculares. Edin ainda desconfia de Zenk, duvidando da sua honestidade. Ao explorarem as ruínas de uma cidade cheia de criaturas, Zenk adverte sobre a presença de devoradores de intelecto, conhecido como os Rock, que consomem o cérebro e assumem o controle do corpo. Ao chegarem à cidade suspensa, Zenk indica que o elmo está do outro lado do abismo. Ele alerta sobre as armadilhas na ponte, mas Simon, ao explicar o trajeto, acaba destruindo a ponte ao pisar em uma das peças. Agora resta apenas um grande rio de lava entre eles e o elmo. Olga sugere usar magia para atravessar, mas Simon alega que é impossível. Simon avista um cajado Kaila de um grande mago poderoso em sua bolsa. Ele afirma ser possível alcançar o outro lado e abre um portal para a travessia. Após atravessarem, caminham entre estátuas e Zenk destrava a armadilha onde está o elmo. Ele o resgata e o entrega a Ed, confiando que ele protegerá com a própria vida. No entanto, Zenk pressente algo de mal entre eles. Um grupo de assassinos taianos que
estavam seguindo se aproxima. Zenk tenta conversar com eles, mas a situação se transforma em uma batalha. Com uma espada poderosa, Zenk derrota rapidamente 3 dos assassinos, deixando apenas o líder. O líder, um careca estranho, empunha uma espada flamejante e a luta se intensifica. Zenk invoca algo que fortalece sua espada e o mago contra-ataca, golpeando Zenk e fazendo com que a sua espada caia no abismo. Mesmo assim, Zenk utiliza uma faca e elimina o mago de uma vez por todas. A luta não teve um fim definitivo e Zenk sugere que todos corram, pois não é fácil matar quem já está morto enquanto tentam escapar. São lançados para trás por uma força maligna, encontrando-se em um cemitério de ossos. A fonte de ameaça se revela um terrível dragão gigantesco, um pouco rechuchudo, chamado Tempershout. Parece que ele engoliu um dragão inteiro, pois está um pouco acima do peso. Tempershout sai deslizando e engolindo os magos pela frente. No entanto, ao bater em uma corrente gigantesca que sustentava a cidade suspensa, tudo começa a desmoronar. Zenk e os outros correm desesperadamente enquanto o dragão, pouco desajeitado, tenta alcançá-los. Na busca frenética para escapar, Simon usa o cajado para abrir um portal. Na ponte superior, Simon, Dory e Olga pulam antes de Zenk e Ed, pois o dragão eleva a ponte, fazendo com que eles escorreguem em direção à sua boca. Antes que Edin seja devorado, Zenk dá um mega salto e crava sua espada na cabeça do dragão, demonstrando gratidão mútua. O dragão insistente retorna e eles se veem em um beco sem saída. Como o dragão também está preso, ao se debater, a água começa a cair. Edin pede a Olga que o provoque o dragão, enquanto Simon faz um truque de chamas nos dedos. Ao provocar o dragão, eles mergulham na água e Simon, com sua magia, faz com que tudo se exploda com a ajuda do bafo do dragão e escapam vivos pelo fundo do mar. Na praia, Zenk se despedem dos seus amigos e desejam-lhe boa sorte. Edin admite que a equipe seria melhor com Zenk devido às suas habilidades com a espada. Assim, o Taiano Zenk parte em seu próprio caminho. Simon, com o elmo em mãos, tenta se sintonizar para derrotar Sofina e desfazer o selo do cofre. Dory coloca pressão sobre o jovem mago, pois o destino deles está nas mãos de Simon. De repente, algo inusitado acontece. Simon coloca o elmo em sua cabeça e uma força suprema toma conta da praia. E em seguida, surge um mago chamado Omar, o tataravô de Simon. Omar desafia Simon ao questionar porque ele acredita que pode usar o elmo. Ao tocar a cabeça de Simon com seu cajado poderoso, ele volta à realidade e é lançado para longe. As tentativas de sintonizar com o elmo não estão sendo positivas para Simon. Após várias tentativas, ele fica cansado e desiste. Dorothy e Simon decidem seguir em frente, deixando Edin e Olga para trás. Olga sugere tentar outro método para recuperar Kira, e Simon questiona se Edin não está cansado de falhar. Edin responde que a questão é nunca desistir e nunca se cansar de falhar, pois desistir é o verdadeiro fracasso. Ele aponta as falhas de cada um ali, incluindo as próprias, e revela como perdeu sua esposa devido à ambição. Sentado na praia, Edin tenta mais uma vez elaborar um plano para salvar sua filha Kira. Eles decidem interceptar uma caravana para colocar um portal entre os tesouros. Com o plano em andamento, Edin coloca o quadro na carroça e Dory consegue entrar nela através do portal, aguardando a oportunidade de entrar no cofre, transformando-se Dory que sai da carruagem. No entanto, Edin começa a tocar e cantar para distrair os guardas, enquanto seus amigos tentam entrar no cofre sem serem percebidos. Contudo, um incidente ocorre quando Simon, nervoso com sua magia, acaba criando uma holografia de Ed, resultando em um caos total. Olga, sem o seu machado, utiliza qualquer objeto para enfrentar os guardas. Dora continua tentando entrar no cofre através do portal, enquanto a pancadaria se desenrola. Com o elmo finalmente sonizado, Simon revela seu novo poder ao desafiar Omar, seu tataravô. Ele demonstra confiança e determinação, desferindo um soco em Omar, o que resulta na sintonia definitiva com o elmo. Agora, Simon se tornou um mago poderoso. Ele consegue abrir o cofre. A trama se complica quando Edin descobre que Ford estava planejando roubar as riquezas destinadas ao jovem. Dora é golpeada e ao chegar ao quarto Kira para salvá-la, Edin percebe que a garota na verdade é Sofina disfarçada. O grupo é então capturado por tentáculos de um povo gigante. Ford aparece
aparece e revela que subestimou as ações de Ed. Diante da ameaça iminente de Sofina, Ford pede a oportunidade de participar dos jogos para ter a chance de sobreviver. No entanto, Sofina interrompe e decide que eles devem morrer na arena. O destino da equipe está mais incerto do que nunca. O labirinto se torna em um desafio mortal, e os sobreviventes, agora na arena, descobrem que Ford nunca teve a intenção de ser um Lorde, apenas planejava desaparecer com todas as riquezas. Para sobreviverem, eles precisam correr pelo labirinto. Ao tocar um bongo, faz com que ele se reconfigure. Uma pantera monstruosa com 2 caudas de planta carnívora surge no labirinto, devorando todos à sua frente. Durante a corrida, os sobreviventes também devem procurar caixas com armaduras para se proteger. Enquanto isso, Ford, no topo do labirinto, se despede de Sofina, permitindo que ela assuma o controle da cidade. A situação se torna ainda mais desafiadora e a sobrevivência de Ed, Olga, Simon e Dora depende da sua habilidade de navegar e enfrentar os perigos do labirinto mortal. A equipe enfrenta desafios no labirinto, com Dorothy conseguindo remover o bracelete que restringia suas habilidades mágicas. Olga salva Ed e eles se reencontram. Ao final, encontram a equipe da Caverna dos Dragões presa na jaula, percebendo que se entrar na jaula levaria a um ciclo interminável nos jogos. Dorothy tem um plano sinistro. Ela encoraja a equipe a entrar temporariamente em uma gelatina de soda. A druideza se transforma em uma cobra para sair da gelatina e resgata sua equipe. Eles correm para evitar serem esmagados e finalmente chegam ao cofre, recuperando seus equipamentos. Indo em direção ao navio onde Ford roubou o ouro, eles descobrem que Ford está fazendo uma viagem de emergência com Kira. No confronto, Ford ameaça matar Kira, forçando Ed a confessar que está segurando a tábua da ressurreição. Olga rapidamente interfere, liberando Kira. No navio, com a ajuda da magia de Simon, consegue partir, deixando Ford para trás. A equipe de amigos, ao avistarem uma nuvem monstruosa da morte se formando sobre a cidade, percebem que os jogos foram apenas um pretexto para Sofina criar um exército de mortos-vivos. Eles decidem retornar a Neverwinter com a promessa que Ed fez para Zen, distribuindo o ouro para as pessoas mais pobres por meio da magia do cajado Kaela. Antes que a fumaça vermelha os alcance, eles partem deixando a cidade para trás. A batalha de Ed e sua equipe e Sofina se intensifica. Kira se esconde com o poder do seu pendente, enquanto Sofina, irritada com a destruição de seus planos, mostra-se formidável. Simon, agora um mago poderoso, protege seus amigos com uma redoma de escudo. Dorothy, na forma de uma coruja urso, ataca Sofina, mas é lançada para longe e ferida. Sofina desperta uma estátua de dragão que ataca Simon. Dorothy intervém para proteger Simon, mas acaba ferido. Ed salva Olga, mas fica preso por uma corda. Dorothy, mesmo ferida, lança uma erva em Sofina, salvando Ed. Sofina ressurge e tenta deter Dorothy, mas Simon novamente a protege. A batalha continua. A batalha entre Sofina e Simon atinge um ponto crítico, com Simon sendo lançado para longe por Sofina. No entanto, ele se salva usando sua mão de pedra gigante. Juntos, Simon e Ai tentam derrotar Sofina com uma série de golpes, mas ela ainda é poderosa. Sofina lança um feitiço de paralisação, mas Ed, aparentemente imune, zomba dela. Kira colocou um bracelete de incapacidade em Sofina e Simon, que aprimorou seus poderes, revertendo o tempo parado, conseguem derrotar Sofina com a ajuda de Dora. No entanto, a vitória é agridoce, pois Olga é atingida por uma lâmina de magia vermelha. Nos últimos momentos, Olga expressa seu amor por Edin e Kira, fazendo Edin prometer que cuidará de Kira. Olga parte, deixando uma atmosfera de tristeza e luto entre eles. Que história emocionante! Edin e sua equipe enfrentaram desafios incríveis, superaram traições e no final demonstram coragem e sacrifício para derrotar. A decisão de Edin de trazer Olga de volta à vida, mesmo abrindo mão da chance de reviver sua esposa, destaca o poder da amizade e do amor entre eles. Então, Edin traz de volta sua amiga Olga com o poder da Tábua da Ressurreição. A narrativa proporcionou uma jornada cheia de reviravoltas e personagens interessantes. A conclusão dessa trama é a celebração na Floresta Encantada e a vitória da equipe sendo reconhecida pela cidade de Neverwinter. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma aventura. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Não esqueçam de compartilhar e curtir, e se quiserem ter mais 2 filmes no card para vocês assistirem. Um beijo, até mais, tchau!